Olá, meus pastelinhos de nata que enfrentam o calor do forno sem medo de tostar o creme. Ah, valentes, bem-vindos! Hoje vamos perceber como é que 1400 homens podem derrotar uma hoste inimiga de 5000 sem sofrer baixas e ainda causando baixas no inimigo. Isto aconteceu na Batalha dos Atoleiros, que provou que a estratégia é mais poderosa que a força bruta. Vamos ao vídeo. A Batalha dos Atoleiros, travada a 6 de abril de 1384, há 640 anos, foi um acontecimento histórico decisivo para a continuação da independência de Portugal. Esta batalha do Reino de Portugal contra o Reino de Castela teve lugar na vila de Fronteira, no distrito de Porto Alegre, e é considerada precursora da grande vitória da Batalha de Aljubarrota, travada no ano seguinte. A Batalha dos Atoleiros foi importante por consolidar o poder da Ordem do Mestre Davis contra os castelhanos, por impedir a união das tropas castelhanas que invadiam o Alentejo com as que já montavam o cerco a Lisboa e, finalmente, pela engenhosa tática militar implementada que deu a vitória a Portugal, apesar da superioridade numérica de Espanha. Tática esta da responsabilidade do líder da batalha, Nuno Álvares Pereira. Ficaria muito conhecido a todos nós como o Santo Condestável. Mas primeiro vamos perceber o enquadramento histórico que originou a Batalha dos Atoleiros. A crise de 1383-1385 começou com a morte do rei Dom Fernando I. Sem filhos varões, o reino não deixava herdeiros, o que deu início a várias tentativas do reino de Castela de anexar o reino de Portugal. Nem o Tratado de Salvaterra de Magos, assinado a 2 de abril de 1383, em que Dom Fernando I acordava o futuro casamento da filha Beatriz de Portugal, na altura com 10 anos, com Dom Juan de Castela, acalmaram a ansiedade e a sede de poder castelhanas. O tratado estipulava regras de sucessão ao trono de Portugal, precisamente para evitar uma união dos dois reinos e acordando que Dona Leonor Teles assumiria o poder português até Dona Beatriz ter idade para reinar. Após assumir o trono, Dona Beatriz reinaria até dar à luz um varão. Até lá, Dom Juan I seria chamado rei de Portugal, mas os reinos nunca deveriam ser unidos. Tudo parecia perfeito, mas o que parecia ser uma solução acabou por se tornar um problema. Para começar, esta solução não foi bem aceita por toda a população portuguesa da época, dividindo a opinião pública entre apoiantes de Castela e apoiantes do Mestre de Avis, e inclusive gerando algumas revoltas em vários pontos do país. Simultaneamente, já nos finais de março de 1384, o rei de Castela, Dom Juan I, estava determinado a cercar Lisboa, considerada na época a chave militar do reino. Daí, a conquistar todo o reino seria, na cabecinha de nuestro hermano, um passinho. Nisto, Dom Juan I acompanhava já os primeiros movimentos ofensivos das tropas castelhanas no Lumiar. No entanto, do lado português, a resistência estava a ser preparada já desde fevereiro pelo mestre de Avis, que antecipava a necessidade de prevenir a entrada de mais tropas castelhanas pela planície alentejana. Vamos fazer aqui uma breve contextualização. Porque estamos aqui, mestre Davis para aqui, mestre Davis para ali, mas afinal, quem é o mestre Davis? Esta personalidade histórica era, na verdade, Dom João I, filho bastardo de Dom Pedro I e, portanto, irmão bastardo de Dom Fernando I. Foi mestre da Ordem da Viz, razão pela qual acabou por ficar conhecido como Mestre de Avis. Dom João I foi uma figura de extrema importância na história de Portugal, por liderar a resistência contra Castela, posteriormente tornar-se rei de Portugal e por conseguir a conquista de Ceuta. Agora que já sabemos quem raios é mestre de Avis, voltemos ao vídeo. Obrigada, Afonsinho! É neste contexto de hostilidade, cercos e eminente domínio castelhano que a Batalha dos Atoleiros foi a primeira de uma série de batalhas que aconteceram no âmbito da crise de 1383-1385.
A Batalha dos Atoleiros foi uma vitória impressionante, como veremos a seguir, que precedeu a Batalha de Trancoso, travada a 29 de maio de 1384, a muito conhecida Batalha de Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, e a Batalha de Valverde, a 17 de outubro de 1385. Em março de 1384, o mestre de Avis nomeou Nuno Álvares Pereira fronteiro da comarca de Entre o Tejo e Guadiana e atribuiu-lhe um pequeno exército com a missão de responder aos pedidos de ajuda para expulsar os castelhanos. Entretanto, Dom Juan I ordenava ao seu almirante-mor, Fernão Sánchez de Tovar, que unisse as suas tropas às tropas do mestre de Alcântara, do conde de Niebla e do prior do hospital, este Pedro Álvares Pereira, irmão do nosso Nuno Álvares Pereira, para arrasarem a comarca e se juntarem posteriormente ao rei em Lisboa. Essa seria a missão destes homens. Lembram-se de quando a portuguesa disse aqui no vídeo que o Tratado de Salvaterra de Magos dividiu opiniões? Pois aqui temos um exemplo. Nuno Álvares Pereira e Pedro Álvares Pereira, apesar de irmãos, apoiavam lados opostos. Nuno apoiava a continuação de Portugal como um reino independente e Pedro apoiava a ideia do domínio castelhano. Nuno Álvares Pereira não se deixou amedrontar ou abater pela superioridade numérica castelhana e reuniu 200 homens. Como sul para um mês de campanha, rumou a Setúbal. Ao chegar, foi-lhe recusada a entrada na cidade, revés que Nuno Álvares aproveitou para reorganizar as suas tropas. Instalou guarda noturna e diurna, criou um sistema de estafetas e mensageiros para recolher informações e a localização do inimigo, nomeou um conselho de guerra com representantes de todos os concelhos incluídos na sua hoste, criou uma bandeira própria e nomeou oficiais subalternos para todas as funções. Em seguida, marchou para Montemoro Novo e depois para Évora, de onde enviou cartas a todos os lugares da província, apelando às tropas. Conseguiu reunir mais 30 lanças e 1000 peões e besteiros. Continuou a viagem até Estremoz, onde foi informado que uma poderosa tropa castelhana se preparava para cercar a vila de fronteira. No total, Nuno Álvares Pereira contava com cerca de 1400 homens, 300 homens a cavalo, 100 besteiros e 1000 peões. Poucos, face aos cerca de 5000 castelhanos com quem travaria a batalha. Segundo Fernão Lopes, Nuno Álvares encontrou o escudeiro castelhano Rui Gonçalves a 2,5 léguas de fronteira e lhe trazia mensagem dos seus senhores, dizendo a Nuno Álvares que desistisse de um combate, frisando a desvantagem numérica dos portugueses e convidando-o a juntar-se a Castela. Nuno Álvares incumbiu Rui Gonçalves de entregar a sua resposta. Preparem-se para lutar! Recebida a resposta, os castelhanos suspenderam os preparativos do assédio à vila de fronteira e marcharam ao encontro de Nuno Álvares. Os portugueses avançaram apenas mais meia légua, parando num terreno com leve inclinação junto à Ribeira do Carvalho. A ribeira não era intransponível, uma vez que não era nem demasiado larga nem demasiado profunda, mas dificultaria o avanço das tropas castelhanas. Nuno Álvares e os seus homens instalaram-se num terreno um pouco mais elevado e aplanado, a cerca de 15 a 20 metros da água. O terreno, alagado e argiloso, demorava os movimentos dos castelhanos e o desnível era ideal para as bestas e para o arremesso de dardos e pedras. Aliás, este evento ficaria conhecido como Batalha dos Atoleiros, precisamente porque atoleiro significa alagado, alagadiço. Após ocupar esta posição favorável no campo de batalha e de atrair o adversário, Nuno Álvares ordenou, à maneira inglesa, apear todos os cavalos. Todos lutariam a pé, sem possibilidade de fuga, vencendo ou morrendo. Depois, Nuno Álvares organizou 2 corpos principais, uma vanguarda comandada por ele e uma retaguarda. Por fim, nas alas colocou os atiradores com besta,
para poderem disparar com desimpedimento do campo de tiro, e muitos homens de pé, pelo menos uma parte deles munidos de dardos ou de pedras de arremesso. Nuno Álvares teve também o cuidado de misturar alguns homens de armas mais experientes e mais bem equipados entre os peões para os animar e enquadrar. Do outro lado, os castelhanos, sem um reconhecimento mais cuidadoso do terreno, tomaram uma decisão infeliz. Decidiram travar o combate a cavalo. Mais provável, tendo em consideração o que era comum na época, é que tenham sido formados pequenos esquadrões de uma dúzia de cavaleiros, cada um com o seu capitão e a sua bandeira, dispostos lado a lado a curta distância. Formados em várias linhas, umas atrás das outras, os castelhanos cavalgaram em direção aos portugueses, colocando as suas lanças na horizontal, fixadas debaixo das axilas, prontas para carregar com o máximo de potência. Do lado português, aguardava-se pacientemente. Assim que os castelhanos entraram no campo de tiro, Nuno Álvares e os seus homens lançaram um chuveiro de virotões, de pedras e de dardos que fizeram empinar os cavalos, derrubando logo ali muitos cavaleiros. Instalou-se o caos na primeira linha castelhana. Avançar era colocar-se debaixo de fogo e recuar era aumentar o caos ao ir contra as restantes linhas de soldados que avançavam sucessivamente. Quando os esquadrões nas primeiras linhas castelhanas se encontravam com a vanguarda de Nuno Álvares, já estavam diminuídos e desorganizados. O pânico foi-se instalando entre os castelhanos e atingiu o expoente máximo com a morte do mestre de Alcântara, Diego Martins. O adversário partiu em retirada nas direções do Crato e de Monforte, e Nuno Álvares deu o sinal para a perseguição. As perseguições eram geralmente o momento em que os soldados extravasavam todas as emoções até então controladas, como o ódio e o medo, botando mão a qualquer montada, sua ou do inimigo, perseguiam ferozmente o adversário. As crónicas de Fernão Lopes atestam que 40 castelhanos perderam a vida no choque inicial e mais 77 até ao final da batalha. Dos portugueses dizem que não houve baixas, o que é um pouco provável num contexto de batalha. Geralmente há sempre alguma baixa, pois já se sabe que quem vai à guerra dá e leva. Mas a verdade é que não há registros de mortos entre as tropas portuguesas. Então, e o que é que vocês acham? Acham que houve baixas do lado português ou não? Deixem a vossa opinião nos comentários e, caso tenham conhecimento de algum registro histórico, por favor partilhem o nome do documento ou o link também nos No comentários. lado castelhano foram inclusive registadas baixas de fidalgos importantes, como o craveiro da Ordem Militar de Alcântara, além do mestre de Alcântara Diego Martins, de que já falámos, de Pedro Gonçalves de Sevilha e do escudeiro barra mensageiro Rui Gonçalves. Entre os feridos destacam-se os nomes do almirante de Castela, do prior do hospital, estamos aqui a falar de Pedro Álvares Pereira, irmão do nosso Nuno Álvares Pereira, e de Garcia Gonçalves de Grisalva. Nuno Álvares Pereira venceu a Batalha dos Atoleiros, apesar de superioridade numérica castelhana, graças à aplicação brilhante da tática militar do quadrado, de inspiração inglesa, feito que repetiria na Batalha de Aljubarrota a 14 de agosto do ano seguinte. A Batalha dos Atoleiros provou que 1400 podem derrotar 5000 e provou que a estratégia é mais poderosa que a força bruta. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!